Opa, opa, e aí, tudo bem? Meu nome é Marcos e estamos aqui uma gravação, né, de um vídeo do podcast sobre o episódio final, né, de Digital Circus. A gente já tinha feito um vídeo anterior falando mais sobre a série como um todo, né, e criando as expectativas e teorias sobre Digital Circus. E agora vamos falar sobre exatamente o episódio final, sobre o que a gente achou, né, o que a gente achou legal, o que não achou legal. E é isso. E eu estamos aqui com o Inhun. E aí, Inhun, fala aí. E aí, boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite, sem preconceito com ninguém. Namastê, boa noite. É isso mesmo, isso mesmo. Ou bom dia, dependendo de quando o vídeo vai sair. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos aí nesse mundo. Exatamente. Cara, assim, eu acho que para a gente, eu acho que esse vídeo deve ser o mais curto da, do canal, mas eu acho que eu vou tentar dar umas enroladinhas aqui. Eu acho que para a gente iniciar, né, antes de falar do episódio final em si, né, do que a gente achou, qual foi a sua expectativa, assim, qual a expectativa, o que você achou que ia ser o episódio final? Assim, se o que você pensou antes do que seria o episódio final, e se o que foi exatamente que você pensou, ou foi algo completamente diferente? Olha, como eu falei no último episódio, antes desse episódio sair, e ainda ia sair nos cinemas na época, Sim, sim. eu pensava muitas coisas bombásticas, literalmente, para esse episódio. Além até, acho que do que realmente aconteceu no episódio final. Tanto que, admito, eu fiquei um pouquinho. Não era isso que eu tava Hum, imaginando, mas eu fiquei feliz porque hum, foi bonito o episódio, foi lindo. Não era o que eu tava esperando. Quer dizer, algumas coisas eu já esperava, outras não. Mas eu já sabia que Caim ia voltar de algum jeito. Isso eu tinha sim, certeza sim. que ia voltar. Antes naquele outro vídeo que eu falei, tanto que ele ia voltar de algum jeito. Uhum. Mas, véi, é um episódio lindo, é um episódio triste, é um episódio emocionante, é um episódio tudo. Muito maravilhoso, muito perfeito, muito bom. Eu amei e foi acredito que foi um bom fechamento. Não foi tipo um grande uau, fechamento gigantesco para Digital Circus, mas foi um fechamento legal, mostrou a história de cada personagem, eles na vida real, então foi algo muito bom. Eu senti uma coisa parecida também que você sentiu, né? Eu acho que uma teoria que eu até comentei contigo antes do episódio, desse vídeo, Uhum. que uma parte eu tava certo, né? Porque que meio que eles não eram reais, né? Que eles meio que eram cópia, né? Basicamente, meio que cópia do original. E assim, Uma cópia. quando uma experiênciazinha que eu acho que eu senti, como eu assisti no cinema, eu acho que eu fiquei. É uma sensação meio diferente do YouTube, que eu assisti duas vezes, né? No cinema e hoje depois. Porque eu acho que no Aham. cinema eu fiquei um pouco mais confuso. Não sei porque teve muita gritaria. Assim, eu nunca vi um filme com tanta gritaria do que esse Meu filme. Deus. Foi realmente uma gritaria horrível, assim. Assim, é uma vibe legal, assim, assistir filme no cinema com o povo falando, é legal. Mas também eu fui assistir com as amigas minhas, então foi divertido também. Mas assim, eu acho que eu fiquei um pouco confuso e eu acho, e depois que eu assisti, eu achei que o episódio ficou bem melhor depois, no assistindo no YouTube. Mas assim, é um bom episódio, eu acho que é um sentimento meio agridoce que eu senti, né, nesse episódio final, mas eu acho que eu vou comentar mais cada partezinha dele. Mas a minha expectativa, eu acho que foi um pouco disso. Eu senti que ia ser um pouco maior. Eu acho que as coisas iam ficar maior do que foi. Mas ainda assim, eu acho que foi legal. Eu acho que no geral. Sim, sim. Foi bem legal no geral, literalmente. Tanto que eu acho que quem não assistiu, não veja essa parte do vídeo, tá? Que eu vou falar, porque é um spoiler, então pule para não sei quantos minutos, mas pule aí. E tanto que mostraram eles na versão na vida real, literalmente na vida Sim, real, sim. foi gag. Do que, Ai, achei muito bonitinhos eles aí na vida real, achei sim, muito piti. sim. E finalmente a Zuba conseguiu siriricar. Pô, irmão, eu fiquei.
Eu quase ia perder essa parte, velho, mas eu falei, vou ficar mais um pouquinho. Aí quando eu vi, eu falei, que foda, que foda. Então, eu Foi amei a reação da Ragata, porque eu realmente reagiria assim se acontecesse alguma coisa dessas com meus amigos. Eu ia ficar tipo, meu Deus, vou embora, tchau. Tá, acho que vamos falar mais do início do episódio, né? Eu acho que o episódio começa, né, com meio que aquele, o homem morreu, né? Uhum, O Caim era pra ter, morreu, entre aspas, e até aquele momento meio emocionante, né, da descoberta, né, do que meio que não são real, não sei, a palavra real é meio foda, né, mas meio que eles são meio que cópias do que eles são na vida real, né, no mundo real, e sim. aqueles momentos barulho, aquele momento, aquele sentimento, aquele chorando, cada um se afastando. O que tu acha dessa parte, assim, desse descobrimento deles? Eu achei muito lindo porque deu esperança, sabe? Mesmo eles não sendo Hum. a versão. Quer dizer, é uma cópia, sim, mas tem sentimentos e tal, eles têm. Sim, Mas não sim. sendo o original, por assim dizer, eles. É muito linda a cena porque eles se sentem reconfortáveis quando descobrem que a versão real deles está se dando muito bem na vida real, que eles estão bem, que estão Sim. felizes. E isso é muito bom porque dá uma esperança, tanto para a vida real, como qualquer pessoa que estiver Uhum. passando por uma dificuldade emocional ou qualquer coisa, quanto para o episódio mesmo, os personagens no episódio, que eles ficam muito felizes, eles se juntam, eles se agrupam novamente. Aí, finalmente, eles conseguem viver. Eu acho que é isso que o episódio quis mostrar. Que descobrindo as coisas boas da vida, eles finalmente conseguem viver e deixam de ser presos a a um a algo meio que algo meio que não é repreensivo, acho que não sei, um sistema meio tóxico, por assim dizer. Sim, sim, do Caim, né? Porque meio que o Caim, por Uhum, ser um IA, né? Ele não entendeu os sentimentos humanos e também ele meio que fazer querer tudo que ele queria fazer, ele não uhum, entendia as coisas ali, né? Ele não entendeu o que as pessoas sentiam e quando meio que tudo é resolvido, né? O Caim retorna e meio que as pessoas têm o controle também de tudo, fica meio que todo mundo faz meio que quer, é mais divertido para ele, né? Assim, eu tenho uma coisa meio nesse episódio que eu fico perguntando, tipo assim, será que eles são tipo imortais? Eles vão ficar até aí tem. Porque assim, meio que eles são em computador, né? Tipo, será que eles vão ficar ali até o computador pifar? Eu fico essa brisa, né? sim, sim. Pifou, acabou. Mas assim, eu acho que não é algo que assim, estraga pra minha obra. Eu acho bem bacana, né? E eu acho É, legal a cena, né? Quando eles estão ali, né? Meio chorando. Todo mundo vai pro seu cantinho, né? E tem até a cena legal do Kingo e da. Caralho, perdão, o Kingo, quem? Cara, já não vai embora, velho. Nada. acho que é o Kingo e a mulher Mano, dele que subtraiu no mundo lá, mas no mundo real eles estão felizes, eu acho, né? casadinho, casadinho dele. A Não, un- a uni- ah. não, pode falar. Não, é que uma coisa que me faltou muito eles explicarem nesse último episódio é quem era o Cálfimo e quem era a Sapinha no mundo real. Acho que foi isso que faltou. Eu acho que isso é uma parada que eu sinto muito nesse último episódio, que pra mim frustrou um pouco. Eu acho que faltou um pouco ver mais os outros, sabe? Eu achava Hum. que, pelo menos, esse episódio ia ter mais foco nos. Tipo assim, a gente teve muito foco. Eu sinto que esse filme, em si, no geral, é muito sobre o Jax, né? Mas eu vou deixar de É, falar um pouco do Jax depois. Porque porque eu sinto que eu queria mais desse episódio também, um pouco de ver mais o início do Digital City, sabe? Os personagens que estavam ali de início, quem são esses caras, por que eles estão ali. E eu acho que seria legal ver isso, sabe? Pelo menos pra mim, seria bem legal se a criadora, mas assim, a criadora tá tendo uma treta enorme com o fã dela, né, com o fandom dela, mas seria legal se tivesse um meio que, ó, episódios extras
para mostrar um passado, até um pouco para mostrar o futuro, assim, como eles estão, né? Sim, 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 sim. Seria tudo. E aí explicaria a existência de alguns personagens que foram introduzidos nesse último episódio, que estavam desde o primeiro episódio sendo mencionados, mas eles não têm a versão real deles, e isso fica muito confuso, porque, tipo, de onde é que eles saíram? É, e assim, uma coisa que eu acho que você vai ajudar também, que eu fico um pouco até confuso até agora, meio que eles estão lá porque eles colocaram no headset porque a fábrica está abandonada. É isso, né? Sim, é. Basicamente é isso. Então, assim, eu acho muito engraçado que muita gente vai para essa fábrica abandonada, mas eu sinto que meio para mim faltou um pouco de a gente entender mais esse passado do Digital 5, entender. E também entender uma coisa que eu até agora eu vi pouca gente falando, se vai vir mais pessoas, né? Porque, querendo ou não, não impediu além de vir gente, né? Exatamente. E faltaram explicar como esse programa surgiu e o que é esse programa. Sim, sim. Porque assim, a gente entende que é uma empresa, né, que faz IA, uma IA meio que ganhou consciência, porque eu acho que é isso, né? Porque meio que o Ah, Caim é. ganhou consciência e pegou a outra parte, a IA vermelha, que era o Caim, pegou a IA azul e meio que ganhou poder tudo e fez aquele mundo. E pô, aquele cara, né, aquele cachorrinho, né, ele meio que era um objetivo dele, meio que copiar, barra, né, a mente das pessoas, e deu nisso, né? É. Então, eu fico perguntando se vai ter mais gente, tipo, porque realmente não embiniu de gente só botar de novo o negócio e ir. Então fica, É, eu acho tem alguns furos de roteiro que eu fico um pouco nesse final, tipo sim. assim, porque mesmo que é um computador de muitos anos mesmo, ali, sem qualquer tipo de manutenção, porque quem tá manutenendo esse computador e tá ligando energia a vida toda, e se esse bicho parar uma hora? Eu fico assim. Então, Eu acho que são essas mini coisas que ficam a falta um pouco o episódio, mas eu acho assim, mesmo sem essas coisas ruins, eu acho que o episódio ainda continua bom pra mim, no geral. E acho que. literalmente, Não pode falar. eu ia concordar contigo com a mesmo sentimento, porque é um episódio legal, é um episódio interessante. Só faltou muitos detalhes sobre explicar muitas coisas, sim, faltou. Mas é um episódio no nicho do enredo, do contexto muito bom. Eu acho que eu senti foi um episódio um pouco. Não sei se é a palavra rushado, mas acho que eu senti um pouco que faltava um episódio a mais. Assim, um episódio antes desse. Só para Sim, deixar um pouco mais de detalhe, e aí esse episódio finalizava com o, a revelação, né, de como eles estavam, e um pouco sobre o Jackson, né, que é eu acho, o grande ponto, né, da sim, série. verdade. É, realmente poderia caber dois episódios finais ou até três. Não, acho que dois tá bom. Dois As tá duas bom. são, Porque inclusive, mostraria como o Jack subtraiu de uma forma não muito rápida, é, obviamente. Mostraria mais coisas sobre o mundo e mostraria também, se desse uma palha, se a galera que subtraiu pudesse voltar ou não e explicar os personagens que entrou que não tem versão deles na vida real, que seria bom explicar direito também e explicar o programa também que eles se meteram. sim, sim, sim. E eu acho, e falando, né, sobre o Jackson, né, que é o grande foco do episódio, eu vi algumas Uhum. pessoas reclamando de por ser o Jack ser o grande foco desse filme. Assim, eu sinto que, no geral, acho que a gente meio que, mesmo que a gente tenta criar que os outros personagens são protagonistas, meio que a autora meio que fala que os protagonistas são Jack e Homem. E meio que os outros ficam um pouco, não escanteados, mas são personagens principais, mas são meio que secundários comparado aos dois. Então, assim, É, eu queria mais, eu gosto muito dos outros personagens. Mesmo eu gosto do Jax, eu acho que eu gosto muito de todos. Eu queria um pouco mais de vida, um pouco da Agatha, só um pouquinho mais sim. dos outros, mas assim. Mas como eu acho que a série deixou meio que tudo pro último episódio falando sobre o Jax, eu acho que precisava falar sobre ele, né?
sobre o passado dele, que é um passado, hein? E o que tu achou da grande passado do Jackson, assim, no geral, sobre Gente, o ele é? olha, eu achei um passado bem pesado, admito. Bem pesado, muito pesado. Sim, sim. Porque me lembrou amizades que, né, eu infelizmente perdi por brigas, porque não havia mais entendimento. E eu lembrei dessas pessoas por conta desse passado dos Jacks. E é muito pesado, porque é um personagem que ao mesmo tempo tenta se fechar pra não sofrer, porque tem medo de virar chacota, ter seus negócios pessoais explanados, que ele acaba perdendo o que era mais precioso pra ele no final das contas. Então, é também um passado muito pesado, literalmente, como eu falei, né? Pra uma animação, mas que foi bom, porque pro crescimento do personagem, eu achei um passado interessante também de se falar, porque literalmente o Jax, do jeito que ele tratava todo mundo, com certeza ele escondia algo muito, mas muito profundo dentro dele, que ele não conseguia se abrir ao decorrer da temporada, né, da série, não conseguia se abrir com ninguém, tanto que quando ele percebia que ia se abrir, ele se fechava e ficava sendo um babaca. E é um passado complicado, que no final de tudo, ele mesmo sendo um personagem, né? Quer dizer, não sendo o original, a gente não sabe o Uhum. que aconteceu realmente no final das contas. A gente sabe que ele, né, na vida real, conseguiu um emprego e tal, mas não sabemos o que desenrolou essa história do final do passado do Jax. Isso que faltou muito também. Sim, a minha interpretação sobre a mãe, né, do Jax, eu acho que ela não morreu, porque eu acho que o Ash Jax, porque na verdade provavelmente ele estaria preso, mas eu acho que o Jax, ele é um personagem muito complexo e eu gosto disso. Ele é um personagem extremamente. E uma coisa que não que eu gostei, porque eu tenho meio. O Jax como um personagem meio agridoce. Uhum. Você gosta dele porque ele é carismático, querendo ou não. Ele é um cara que fala com a tela, fala com o público, ele tem o seu nível de carisma, só que ele é babaca pra caramba também. Então, Literalmente. é muito. E eu não vou mentir, eu fiquei muito um pouco. Eu entendia, mas eu fiquei muito irritado como ele tratava a Ruth, velho. Tipo assim, a Ruth meio que enlouqueceu tentando só falar com um amigo dela, né? E É, eu chipei um pouquinho eles também, não vou mentir também. Eu fiquei, pô, cara, minha querendo falar com ele, tipo, tentando voltar pro mesmo que seja nada, uma amizade, né? Tipo, o cara ignorou a mina até o fim, né? Assim, dava pra ver que ele queria, algumas vezes tentou falar, mas ele meio que não conseguiu, né? Mas eu acho que não, é, isso não justifica, mas eu acho que dá um desenvolvimento do personagem também. é, E acho assim, eu acho que o meio que o fim do Jax teve de ele se abstrair, ao mesmo tempo que eu achei, senti que foi meio rápido, né, como você falou, que ele por distrair, mas também eu sinto que meio que fazia sentido por tudo que o personagem construiu pela obra, sabe? é, Ele morrer porque ele podia, né, ter tentado se conectar com as pessoas de novo, com a Pomni, e tentar reconstruir o ciclo, mas ele ficou tão isolado, ele ficou meio que, eu acho que essa aí disse, tipo, ele percebeu tarde demais, né, que ele podia tentar se abrir, só se abriu realmente no último segundo, né, com a Pomni, mas também daquele momento de paz, né, daquele abraço deles, eu acho muito bonito essa parte, né. muito bonito. E aí acabou, do né? Não foi nada, acabou e foi esse episódio. E eu acho que foi bom, realmente foi um puta bom episódio mesmo. E só é, pra gente finalizar, né, sobre o que você achou da série como um todo. Pode falar do último episódio, primeiro, até o fim. Não precisa ser muito, não precisa ser lá do lugar, não, mas o que você acha da série como um todo aí, o que você acha dela? ok, vamos lá. Primeiro, eu conheci essa série por um amigo artista, tá? Que acho que se eu mandar esse vídeo pra ele assistir, ele vai saber quem é,
porque ele faz modelo de VTuber e tal. Eu conheci ele há alguns anos, então ele me apresentou. Na verdade, ele me apresentou essa série mais para dublar um personagem que ia fazer uma redublagem em. Porque ele gosta muito de dublar, então eu ia fazer uma dublagem. Só que não deu muito certo e o plano foi para baixo. Mas foi por ele que eu conheci essa série e eu comecei a assistir desde o primeiro episódio, porque, olha, quando ele me apresentou só tinha um episódio de Digital Circus, literalmente. Ou era dois, não, era um só mesmo que tinha. Aí lançou dois, o três, até hoje aí acabou. Mas enfim. Aí eu conheci esse amigo, né? Muita gente boa, muito legal. E é uma série maravilhosa, do início. O fim pecou um pouco em algumas partes que não mostrou muito. Sim, sim. Obviamente. Mas, ao todo, do início até o meio e um pouquinho do final, é maravilhosa. É uma série boa. É uma série que fala sobre amadurecimento, sobre traumas, sobre é, superação, sobre amizade, sobre companheirismo em grupo. Tanto pode ser romântico quanto não pode ser romântico também. É lindo. É uma série muito linda e eu amei demais, como um todo. Muito maravilhosa. Eu agradeço esse amigo por ter me apresentado essa série. A minha, eu acho que minha visão no geral, né, de Digital Circus, eu tenho que eu acho que foi muito bom, acho que foi uma boa, é um bom desenho como um todo, assim, eu acho muito legal. Eu acho assim, tem momentos que, claro, como toda série tem altos e baixos, eu acho que o final ele tem, eu acho que o que o Opamir representa no final de Digital Circus é agridoce. Eu acho que é um final que tem, é um bom doce, que tem um pouco, às vezes fica um pouco azedinho em alguns Sim, momentos, mas eu acho que ele consegue, para mim, agradar no geral. Assim, sim. é uma série que. Eu acho que uma série foi bem impactante para mídia, né, nessa época. Foi uma série que quando foi lançada, foi em 2023, se não me engano, ou 24. Não Vixe, lembro. não lembro. Por aí, assim, foi 24 para É, por 23. aí. Por E aí ela uns anos impactou. Foi, e eu comecei a assistir, foi no, acho que foi um react no YouTube, eu achei muito legal, eu comecei a assistir do episódio, aí eu assisti o episódio, depois fui assistindo o resto assim, quando foi lançando, né? Foi uma série que demorava muito pra lançar, mas sim. assim, é uma boa série, eu achei que foi bem legal. Eu senti algumas, que eu queria mais desenvolvimento de personagem, mais sobre a Gwen, eu gostava, eu gosto muito da Gwen também, da Azul, Uhum. meu casal, grande casal. No- Amo. no- Foi no final do segundo tempo, mas fosse mais finalmente, mais teve. Mas Uhum. assim, eu acho que foi uma boa série, eu acho que foi bem marcante para época, para nossa época, né, para os 20, para os quatro assim. Eu acho que conseguiu fazer o impacto que ela precisava, principalmente para criar uma de criar desenhos mais diferentes e ser menos refém dessas grandes mídias lá, da Disney, de Oxford, isso assim, é algo muito legal e foi impactante para o YouTube em si, né, e para a internet. Sim, Então, eu gostei muito. Então, acho que é concordo. por isso, né? Tem mais alguma coisa para tu falar? Tá de boa? Não, acho que tá tudo fechadinho pro vídeo, tudo bem namastê. Perfeito, velho. Tudo certo. Pronto, pronto. Então, fique, né, com o final do vídeo. Também assistam ao último vídeo que tem, na nossa opinião, ainda mais aprofundado no resto da série. Sim, sim. E deem like, se inscrevam no canal e acompanhem o próximo vídeo. E eu vou fazer uma profissão aqui, ó. Eu acho que vai ter mais Hum. alguma coisa de Salsico. Alguma coisa, né? Eu tenho certeza disso. Eu Ai. tenho, eu coloco minha fé aqui. Vai ter mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Hum, hum. Tô tendo déjà vu Então, tchau. eu tenho déjà vu com essa alguma coisa. Lembrei de uma série com isso, que teve isso dos fãs. Vou ficar maluco, vou ficando doido. Então, Obviamente, eu acho que é isso. E tchau, tchau. tchau, tchau. Boa noite a todos e boa tarde, dia, namastê.